meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, quão grande sim Tu és, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Grande e poderoso, santo e adorado és Tu, Senhor. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor. Rendemos ao Senhor toda adoração, todo louvor. Oh, sim, meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em Suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o Teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, aleluia, sobre todo nome.
Senhor, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão Grande sim, Senhor. E não há outro Deus além de ti. Nunca houve, nem jamais haverá um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão fiel, um Deus com amor que não pode ser medido, um Deus tremendo e forte. Oh, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Oh, e todos hão de ver, todos hão de ver quão grande, quão grande é, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver, todos hão de ver quão grande é o nosso Deus, o Deus do impossível. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sim, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Te glorificamos, ó grande e poderoso Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe o louvor, recebe sim, Pai, a honra e a glória, porque o Senhor é digno de receber toda adoração e todo louvor. Aleluia, 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 aleluia. Digno e exaltado, Senhor, és tu. Oh, Deus. Reconhecemos tua grandeza, reconhecemos tua beleza e desejamos te louvar, Senhor, com tudo que somos, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com tudo entregue, Senhor, diante de ti, porque não há Deus como o Senhor. Tu és incomparável. Aleluia. Não há Deus como o Senhor. Tu és incomparável. Oh, Senhor. Oh, tu és incomparável. Te exaltamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se você gosta de histórias reais, de histórias verdadeiras, até filmes às vezes, né? Eu particularmente gosto muito de ler biografias e aqueles filmes que eu sei que são baseados em história real. Eu gosto. A maioria das pessoas que eu conheço também gosta. Talvez porque a gente vê tanta fantasia, né, na televisão, e as histórias geralmente elas têm um cunho de fantasia. Não sou nada contra, gosto também, né? Porque ensinam verdades de uma forma diferente, né? Podem ensinar verdade de forma diferente. Mas há um anseio no nosso coração, não é? Por ver uma história de alguém que geralmente as histórias que nós julgamos dignas de serem ouvidas e lidas e assistidas, elas têm geralmente
uma conotação de heroísmo ou de vitória, alguém que lutou, alguém que saiu de uma condição difícil, não é? E alcançou a vitória esperada, o significado da vida, o propósito para o qual ela entendia que existe, não é? E eu já me emocionei muito, né, com várias histórias reais, com várias histórias que a gente passa a conhecer, que são realmente inspiradoras na nossa vida. Mas é interessante porque não apenas isso, a gente gosta também a maioria pelo menos, né, se não de futebol, pelo menos de alguma coisa que envolva muita gente. Os homens particularmente são mais chegados nessa coisa do futebol, né? E tem uns que são chegados até demais, né? Ainda bem que Deus já livrou o Anderson dessa, né, Anderson? Né? O Anderson, né? O Anderson, né? Essa coisa, eu nunca fui, porque lá em casa o meu pai não era muito ligado nesse negócio de futebol não, né? Mas eu conheço as pessoas que já foram ao futebol. O Roberto aqui não me deixa falar coisa errada, né? Ir ao estádio de futebol, na torcida do Galo, hein, Anderson? Olha só. E o povo, né, pulando, gritando. Dizem que é uma emoção assim, indescritível. Que seja o outro time também, né? Lei e outros irmãos aí, né? Dudu, né? Estou falando do Galo porque é a minha realidade de Minas Gerais lá, né? E outros do Cruzeiro, seja lá quem for, né? Mas dizem que é uma emoção assim, indescritível. E que é interessante porque pessoas que você nunca viu na vida, você abraça. Cara suado, né? Todo barbudo, barbado, né? E você não está nem aí, porque naquele momento existe algo maior pelo qual você está esperando e desejando, e você então abraça, e você pula, né? E o estádio balança, e aquela coisa toda, e a pessoa, quando o time ganha então, aí pronto, né? A festa está feita, né? E quando sai dali é aquela alegria, é todo mundo e sorrindo e aquela coisa toda. Há pessoas que às vezes não ligam muito para isso, mas desejam outras coisas, buscam algo, procuram algo. A sua vida é uma intensa e eterna procura, ainda que às vezes sem saber que está procurando. Isso acontece com o ser humano. Às vezes ele se embrenha em uma área da vida, ou em um relacionamento, ou em um vício, ou em uma paixão, em uma carreira, em algo na vida em que ela deposita todas as fichas e corre atrás daquilo, e espera aquilo ansiosamente, deseja aquilo com todas as forças do seu coração. O ser humano é assim, está sempre buscando, nessa procura por algo que às vezes nem sabe o que é. E essa é a razão de nós olharmos à nossa volta e vermos até muitas vidas destruídas. Pessoas que às vezes até alcançaram o que queriam. Por exemplo, uma carreira de sucesso. Há muitas pessoas que conseguem uma carreira de sucesso, mas às vezes o preço que ela paga, ela não achava que ia pagar aquele preço. De uma família destruída, muitas vezes, dos filhos com os quais perdeu a conexão, com quem já não se encontra mais e nem tem diálogo. Às vezes o casamento, às vezes a saúde. Há uma busca e uma procura no coração do homem. Em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11, o pensador, o sábio, Salomão diz assim: Ele, Deus, fez tudo apropriado a seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Eu quero dar ênfase
a metade ou o meio desse verso que diz: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. É exatamente isso que o homem procura. É o anseio por essa eternidade que Deus colocou no coração do homem, que leva o homem a essa procura. E é só a eternidade que vai suprir este anseio. É só a eternidade que vai tapar o buraco na alma do ser humano. Porque foi Deus, o Criador, quem colocou isso dentro de você. Ele colocou o anseio por algo maior. Ele colocou o anseio por uma vida de significado, por uma vida que de fato vale a pena ser vivida, por uma vida que você não vai ter aquela sensação de que está faltando alguma coisa, mesmo depois que você conquistou tudo que você tinha que conquistar. Não, quando você encontra a eternidade, essa procura, ela acaba, essa ânsia, ela acaba, porque você encontrou o objetivo último da sua procura, a busca pela eternidade. Muitas pessoas traduzem isso por relevância. Eu quero que a minha vida seja relevante. Eu quero que a minha vida tenha significado palpável. Eu quero olhar para a minha vida e encontrar a razão por que eu existo, porque eu vivo. E olha, querido, isso é um papo de discussão filosófica desde o início dos tempos. Os filósofos e os não filósofos também. Todo mundo em um momento de sua vida questiona a sua própria vida. E para onde ela está indo? Qual o rumo que ela está tomando? Para onde está indo a sua vida nesta busca por eternidade? A sua vida tem sido relevante. Ela tem tido sabor de significado, ela tem significância. Não basta você frequentar uma igreja, não basta fazer parte de um grupo, ou torcer para um time de futebol, ou viver a sua vida assistindo filmes de história real. Deus chamou a cada um de nós para viver a eternidade, e essa eternidade vivida traz verdadeiro significado, significado real à sua vida. A eternidade, para muitos, é algo que ainda vai acontecer. Muitos vivem agora pensando: quando eu morrer, então eu vou para a eternidade. Então começa a eternidade para mim. Muitos pensam: quando Jesus voltar na sua segunda vinda, então aí nós vamos entrar em eternidade, viver eternidade. Mas eu quero dizer para você que a eternidade começa agora. A eternidade começa agora. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. É interessante porque esse texto, ele está falando
ele começa falando e usando o verbo no passado, mas ele fica então no presente. Deus amou de tal maneira que ele deu, para que todo que nele crê agora não pereça agora, mas tenha a vida eterna agora. A eternidade começa a partir do momento que você recebe essa verdade em seu coração. Essa verdade de que Jesus veio por amar você e entregou a própria vida para que você pudesse vivê-la. A vida eterna, a vida da eternidade, a vida que se encontra com o propósito de Deus. Não é aquela vida que para quando os seus órgãos param, quando o seu corpo para, mas uma vida que permanece, que continua e que vai até a eternidade, porque ela começa em Deus. É Deus quem nos dá essa vida, através da fé no Senhor Jesus Cristo. É tão simples, queridos. É quando eu conscientemente digo: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio nessa terra, que morreu na cruz, para que eu pudesse ser perdoado dos meus pecados. E eu creio, Jesus, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, para ser Salvador e Senhor da minha vida. E eu aceito isso, eu creio nisso, eu recebo isso na minha vida. É a partir daí que a eternidade começa. É a partir daí que os céus vêm ao nosso encontro. Mas é interessante porque, apesar de recebermos a eternidade nesse momento, a consciência da eternidade, a consciência do significado e da relevância da nossa vida, nem sempre. Nós encontramos no meio da igreja cristã, em todas as suas nuances de cristianismo, pessoas que não entenderam o que significa essa vida de significado e de relevância, não entendendo que essa relevância, ela começa à sua volta, e ela começa no momento em que você recebe Cristo em seu coração. No próprio Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, ou receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, àqueles que creem no seu nome. Esse texto está dizendo que se eu creio em Jesus, então eu sou feito filho de Deus. Isso significa que a minha identidade é tocada, a minha identidade é mudada, é transformada. Antes eu era pecador, agora eu me torno filho de Deus. E isso é uma mudança que acontece dentro de nós, é fato e é realidade. Quando Cristo entra em nosso coração, Ele nos torna filhos de Deus, filhos de Deus. Em primeiro lugar, então, esse significado é extremamente importante de nós recebermos e o entendermos. Eu sou filho de Deus. E o que significa ser filho de Deus? Não é como alguns por aí, não é? Que colocam às vezes até aqueles slogans em carro, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Já viu isso? Né? Uma história de arrogância de alguém que se coloca numa posição como essa. Isso não é a posição do verdadeiro filho de Deus, não é o que significa ser filho de Deus. Há muito mais dentro dessa verdade, há muito mais sobre o que significa ser filho de Deus. Tem muito mais a ver com viver e exemplificar com a sua própria vida o caráter dele, como filho, demonstrar
o caráter do seu pai, os valores do seu pai, a grandeza do seu pai. Ser filho, isso traz significado para as nossas vidas, quando nós de fato entendemos e recebemos essa verdade. Eu sou filho de Deus. Eu não serei um dia, quando as coisas encerrarem, se acabarem. Eu sou hoje filho de Deus porque creio em Jesus Cristo. Mas a relevância e o significado da nossa vida é ainda desdobrado, vai um pouco mais do que isso. Há muita gente que pensa que ter uma vida relevante é quando você está na mídia, é quando você se torna conhecido por causa de alguma coisa que você fez, não é? Os famosos. E tem gente hoje que infelizmente faz coisas boas só para se autopromover. Há artistas, há jogadores de futebol que às vezes fazem, não estou falando que todos são assim, eu estou dizendo que há alguns que fazem caridade, que sustentam obras de caridade muitas vezes, não é porque são bons ou porque querem de fato ajudar, mas porque estão ajudando a si mesmos, mantendo uma boa imagem, uma imagem de alguém correto, politicamente correto, que tem o coração para ajudar os outros. E aí estão na mídia, são colocados lá. Muita gente pensa então que ter uma vida de significado e relevância é quando você é reconhecido por um grupo maior de pessoas e o seu nome é evidenciado então como alguém que é relevante. E há muita gente que busca isso, queridos. Há pessoas que definitivamente acreditam que é o sucesso que vai fazer a sua vida completa. Há muitas pessoas que largam tudo e vão para os grandes centros urbanos onde são captados artistas. Quantas histórias de destruição por causa disso? De pessoas que vendem a alma, buscando fama, buscando significado, buscando relevância. Quando na verdade, se você conhece a Deus, a relevância na sua vida começa nesse instante. Porque a relevância ela tem a ver com o amor. E não necessariamente com aquilo que você faz. Mas com o amor com que você ama as pessoas. Partindo da sua própria casa. A pessoa que tem o maior poder de ser relevante na vida de alguém são os pais. Basta você fazer uma rebobinada na fita aí, né? Ainda bem que aqui não tem gente tão nova assim, né? Para não entender isso, né? Todo mundo entende o que é rebobinar a fita. Não é? Dá uma rebobinada na fita, volta o disco aí atrás, volta na sua vida. E pensa na influência que os seus pais tiveram sobre você. E tem até hoje. As palavras, as atitudes, os erros, os defeitos, as virtudes, todas elas influenciaram e continuam influenciando você. Você percebe a relevância que você tem na vida dos seus filhos? Qual é essa relevância? É uma relevância negativa porque você avacalhou com o coreto? Ou é de alguém que ama incondicionalmente, de alguém que crê incondicionalmente, de alguém que estabelece o exemplo, de alguém que aproxima-se, de alguém que é amigo, de alguém que ama? E o seu esposo? E a sua esposa? Você é relevante para ele, para ela? O que você acha?
As coisas que você fala são relevantes. Basta olhar para o semblante da pessoa quando você fala. Quando você fala, às vezes você arranca um sorriso, às vezes você arranca uma dobrada de sobrancelha, às vezes o semblante fecha e o tempo também, né? Às vezes chega uma vermelhidão assim no rosto, né? Dependendo do que se fala. Relevância, significado. Às vezes olhamos tão longe, querendo ter significado tão longe, quando já temos relevância e significado agora na vida das pessoas que nós amamos e que devemos amar. E essa relevância, à medida que nós somos fiéis a essa verdade tão poderosa, ela vai se expandindo, queridos, porque alguém que encontra e faz as pazes com essa verdade de que é filho de Deus, e como filho de Deus é completo em sua busca, entendendo que a eternidade já chegou, e vive isso em todo o seu potencial, ela quer ajudar as outras pessoas a entenderem o que significa ser filho de Deus. Ela quer ajudar as outras pessoas a caminharem nesse mesmo caminho, nessa mesma direção, e encontrar a eternidade se ainda não conhecem, ou explorar essa eternidade se ainda não exploraram, se vivem confinados com uma mente religiosa, embotada, naquela rigidez de casa para igreja, sem entender necessariamente o que significa isso. O amor é tão relevante, queridos, e é tão necessário na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso mundo, no mundo em que nós vivemos. O amor é tão essencial. E se nós queremos viver a vida de relevância, ela tem que ser baseada no amor. Não o amor de palavras, mas não aquele amor verdadeiro. É interessante porque Paulo, falando sobre isso, ele começa a falar com a igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios, né, você vai encontrar nos capítulos 12, 13, 14, mais ou menos uma sequência, né? Ele começa a falar no capítulo 12 sobre os dons. Aquela igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja muito rica em dons. As pessoas tinham muitos dons espirituais mesmo. Tinha profetas, tinha gente que tinha dons de curar, dons de profecia. Era uma igreja completa nos seus dons. E Paulo então começa a exemplificar, a falar com eles sobre os dons. Olha, vocês não podem ser ignorantes com relação a esses dons. Vocês precisam entender como que isso funciona, como que deve funcionar. Olha, prestem atenção a respeito disso. Mas olha, os dons são muito importantes, porém, eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente. Assim ele encerra o capítulo 12, indo para o capítulo 13. Ele fala que, olha, os seus dons podem até dar a você um ar de importância. Quando alguém fala em nome de Deus, quando as outras pessoas reconhecem em você um dom de Deus, você pode até se sentir alguém com significado e relevância. Mas eu quero te dizer, existe um caminho mais excelente. E ele passa então a descrever essa obra linda, mas não apenas bela na sua poesia, mas na verdade que ela contém, falando sobre o amor e descrevendo o verdadeiro amor. Muito lido nos casamentos, mas o amor descrito ali não é o amor do homem e mulher apenas. Ele está falando do amor que cada um de nós deve ter com o seu próximo, com o seu irmão.
Ele está falando do amor que Deus plantou nos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor que precisa ser a evidência de que somos filhos de Deus. E esse amor é a verdadeira relevância que a nossa vida precisa ter aos olhos de Deus. Paulo então começa o capítulo 3 dizendo isso: se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas não tiver amor, não vale nada. Se eu tiver toda a ciência, todo o conhecimento, toda a sabedoria, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Eu posso entregar toda a minha riqueza e os meus bens em favor dos pobres, eu posso ter o meu corpo queimado em favor das pessoas, mas se eu não tiver amor, se não for fruto do meu amor, isso não me adiantará nada. Ou seja, as nossas ações, elas podem ser politicamente corretas, elas podem ser polidas, elas podem ser bonitas, elas podem ser aos olhos dos outros maravilhosas, mas se não for fruto do amor de Deus no nosso coração, é palha, é nada, não tem significado algum. Você sabe por quê? Porque a verdadeira relevância está no amor e no amor de Deus. E nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios 13, lá no verso 13, ele diz assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Ele diz o seguinte: olha, as profecias cessarão, o conhecimento vai um dia não acabar, mas ele vai se completar, porque hoje nós conhecemos em parte, mas quando Deus, na sua majestade, vier, então nós conheceremos plenamente e completamente, não teremos mais sede, desejo e necessidade de conhecimento, porque o conhecimento será pleno. Então ele disse: olha, mas o amor não, o amor nunca acaba, o amor permanece, e ele é maior do que todas as outras coisas, é o amor. Você sabe o que Jesus disse com relação a isso para os seus discípulos? Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 35, ele diz: com isso o que? No verso anterior ele diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Aí ele entra no verso 35 dizendo: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não é lindo isso? E não é poderoso isso? A verdadeira marca do discípulo de Jesus não é a Bíblia debaixo do braço, não é o evangeliquez, paz do Senhor, irmão, glória a Deus, está na bênção, firme na rocha, glória. Essa não é a marca do crente, não é a marca do Filho de Deus. A marca do Filho de Deus não é o pentecostal que é sapatinho de fogo, glória, e fala em línguas e... Não é isso, isso não é a marca do Filho de Deus, não é a marca do discípulo. A marca do discípulo não é a teologia que ele apresenta nas suas argumentações. Não, irmão, eu não sou calvinista, eu sou arminianista. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe, porque o que importa e o que mais importa, não estou dizendo que nós não temos que ter conhecimento da verdade, não é isso. Eu estou dizendo que o que mais importa é amar, porque se o meu conhecimento for só conhecimento, ele vai me levar ao orgulho. Mas se o meu conhecimento ele é combinado com amor, então esse conhecimento vai ser distribuído em amor. Ele vai me levar a amar com sabedoria e com graça. Amar, amar,
Essa é a verdadeira relevância e esta é a verdadeira eternidade. Deus é amor e é o amor de Deus que desde o início gerou a nossa história. E é o amor de Deus que fez com que Jesus fosse à cruz e derramasse sangue para nos salvar e nos aproximar de Deus. É o amor. E é esse mesmo amor que nós somos desafiados a demonstrar uns pelos outros. E esse é o grande desafio da igreja: amarmos uns aos outros. É desafio. Porque se às vezes é desafio você amar quem está do seu lado, vivendo 24 horas do seu lado, que é o seu esposo, sua esposa, na hora que ele azeda lá, você fica assim, difícil. Quanto mais o irmão que você vê de vez em quando, e que às vezes você nem vai com a cara dele direito. Ô gente, é tão terrível isso, né? A gente olha para a pessoa e fala assim, fulano é metido. Não é? Às vezes a gente nunca conversou, nunca aproximou e já fala logo, fulano é metido. Não vou com a cara de fulano. O problema é seu, meu filho, porque mesmo que você não vai com a cara dele, você tem que amar. Pior ainda para você, porque o seu preconceito torna a coisa ainda mais difícil. Não é? Relevância. Mas você sabe que quando a gente ama as pessoas sem segundas intenções, isso marca a vida das pessoas. Você se torna relevante para essas pessoas. Eu não sei quanto a você, eu amo a sensação de ser amado. É tão bom quando alguém te dá aquele abraço e você sabe que é sincero, não é? Que é alguém que se importa com você. Alguém que te olha nos olhos, né, e te chama para perto e fala assim, nossa, que saudade de você, que bom que você está aqui. É maravilhoso isso, queridos. Isso cura a alma. Um abraço amoroso é capaz de curar feridas inimagináveis. Você pode ter passado o dia que for, meu filho. Se você deixar eu dar um abraço amoroso em você, eu tenho certeza que 50% do estresse vai passar. Se você aceitar o abraço de verdade, com certeza. E aí vai um conselho, né? Os casais precisam se abraçar mais. Você viu que seu marido chegou estressado do serviço, meu filho? Corre lá e dá um abraço nele, dá um chamego, fala assim, vem cá, me dá um abraço. Não espera o bico virar, não é? Não, vai lá e dá um abraço, vem cá, eu sei que seu dia foi ruim, foi difícil, vem cá, abraça, me abraça aqui, vem cá. Eu tenho certeza que pelo menos 50% dos seus conflitos vão diminuir. E vice-versa, maridão também, né? Na hora que você chegar em casa, está lá, menino, sai daí, vai lá, meu filho, dá um abraço na esposa, né? Fala assim, vem cá, eu sei que você lutou hoje o dia inteiro com esses meninos, vem cá, sossega agora, deita no meu peito aqui, eu estou aqui, né? Vai lá, respira fundo, ama de verdade, ama com coisas simples, demonstra isso, seja relevante. Você pode ficar de pé, querido?
hoje, aqui nesse lugar, se você ainda não encontrou eternidade, você pode encontrar, não por causa desse lugar, mas por causa da verdade, da pessoa de Cristo. Ele pode trazer eternidade ao seu coração e findar a sua busca por outras coisas. Se você já encontrou eternidade, mas percebe que sua vida não está relevante, sem significado, ame. Ame as pessoas de casa, ame as pessoas à sua volta. E você vai começar a viver significância, relevância. Se há alguém aqui que ainda não encontrou eternidade, ou seja, ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero dar a você essa oportunidade. Eu quero pedir que todos fechem os seus olhos. E esse é um momento entre você e Deus. Você pode fazer isso se você quiser. Mas é importante que algo aconteça. A Escritura diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você será salvo. Se há alguém aqui que nunca fez uma oração de entrega, eu quero ajudar você a fazer nesse momento. Se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você precisa então agora apenas confessar com seus lábios. Você pode fazer isso junto comigo. Você pode colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. E você pode fazer essa oração repetindo após mim, dizendo assim: Senhor Jesus, eu confesso que Tu és o Senhor, e eu creio no meu coração que o Senhor ressuscitou. E eu te peço, perdoa os meus pecados e me dá uma nova vida. Eu te peço em nome de Jesus, e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor perdoa. E eu te agradeço pela vida eterna que o Senhor me dá agora. Eu te oro em nome de Jesus. Amém.